até hoje, ele é um dos pilotos mais respeitados no esporte a motor nacional e também mundial, mas principalmente aqui no Brasil. E toda a sua trajetória hoje superou o tempo em que ele era piada para alguns sem noção que não entendem nada de esporte a motor. A sua fama de exímio acertador de carros, mais até do que o seu professor, como ele chama o colega, que eu não vou citar nomes por enquanto, a sua fama de acertador, ele superou o mundo da Fórmula 1. Chegou na Fórmula Indy, onde ele conseguiu provar para todo mundo que era mais do que um simples, abre aspas, pau para toda a obra. Que ele era mais do que um salvador de equipes pequenas. Que se ele tivesse carro, ele mostraria serviço. Mostrou na Fórmula 1 e mostrou na Fórmula Indy. Claro que Roberto Pulpo Moreno tinha que aparecer neste quadro. Nesse carrinho que Eric Von Draxler está mostrando aí do lado, a gente vai falar dele daqui a pouco, porque começa Personagens da História. Os grandes nomes do esporte a motor no quadro Personagens da História. Personagens da História. Roberto Pulpo Moreno, mais conhecido pelos amigos como Baixo, mas eu não vou chamar ele de Baixo, porque eu não sou amigo dele. Então, chamo de Roberto Pulpo Moreno. Com 15 anos ele começou no kart. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 59. Ele nasceu no Rio, mas ele foi radicado em Brasília. Diferente do Piquet, né, que nasceu em Brasília e foi radicado no Rio. Aliás, Nelson Piquet, que foi o professor do Roberto Moreno, segundo o próprio Moreno conta. Ele começou no kart em 74, com 15 anos. Foi campeão brasiliense nessa temporada. Os primeiros anos da carreira ele financiou trabalhando como preparador de motor para muitos dos adversários dele nas pistas. No ano seguinte, ele conquistou o brasileiro na categoria 125 cilindradas e alguns meses depois ele sofreu um acidente até grave de motocicleta que roubaria dele quase 2 anos da carreira. Não fez nada em 77, 78, só se recuperando. Chegou em 79, o orçamento dele estava muito limitado. Comprou um carro, fez corridas esporádicas de Fórmula Ford por toda a Grã-Bretanha, terminou o campeonato em sexto, com 2 vitórias, e foi considerada a revelação do ano. No ano seguinte, ele foi para a Fórmula 3, foi pela equipe Van Diemen. Em 82 ele já tinha feito algumas provas de Fórmula Atlantique, disputando com o Ansel Júnior e ganhando o grande prêmio em Trois-Rivières. Fez uma temporada brilhante em 82 na Fórmula 3, quando ele teve a oportunidade na Lotus. Ele tinha assinado como piloto de teste na Lotus, mas ele andou muito pouco. Ele teve a chance de correr no lugar do Mansell. O Mansell tinha se acidentado e ele foi correr o grande prêmio dos Países Baixos, em Zandvoort. Só que como ele não conhecia quase nada do carro, ele não tinha tido testes, ele não tinha tido contato com o carro, ele pegou um carro cru. E aquele carro asa era complicadíssimo de correr. Resultado, ele acabou não se classificando, perdeu o contrato que ele tinha com a Lotus e perdeu anos preciosos na Fórmula 1. A partir dali, dessa desclassificação, o Piquet se tornou o maior defensor do Moreno, a carreira do Moreno. Uma coincidência, porque um ano antes ele foi correr na Fórmula Mundial. Se você quiser especificar depois, Eric, esses anos, você especifica. Eu quero especificar uma prova específica. O Grande Prêmio da Austrália, que não era da Fórmula 1 ainda, mas reunia os pilotos australianos na época, era tido como o GP da Austrália. Sim. Aquela edição foi em Calder Park, e a edição de 81 contou com
Alan Jones, Niki Lauda, Keke Rosberg. Oi? A gente está falando de 82 ainda, não? 81. Contou com Nelson Piquet, contou com Jacques Lafitte, André de Cesaris, François Resnaud, pilotos que eram já da Fórmula 1 e foram para essa categoria, correr essa prova específica. Pois bem, queridos ouvintes, Roberto Moreno venceu as 100 voltas, metendo uma volta de vantagem sobre todos os outros, incluindo o Nelson Piquet. Sempre que alguém tentava duvidar do talento do Moreno, tinha gente que colocava aquela corrida como principal. Só que você pensa, acabou? Não acabou. Naquele mesmo ano, porque o Moreno não tinha muito o que fazer em casa, ele foi cair na besteira de competir no Grande Prêmio de Macau, né, de 1982, e venceu. Ele voltaria à Fórmula 1 somente em 87. Nesse intervalo, ele teve experiência no turismo, mas principalmente na Fórmula 3. Na Fórmula 3000, ele correu em 85, chegou a testar com a Toleman e foi correr na IndyCar com a equipe Gales. Só que... Assim, na Gales, né, Rodrigo? Assim, na Gales fez o que deu, né? Então, mesmo assim foi bem. Sim, você falou isso. Ele quase esteve perto, na Fórmula 1, de ir para Brabham. O problema é que a Parmalat queria um piloto italiano para ser companheiro do Piquet, isso em 84. Aí ele foi e conseguiu essa vaguinha na AGS. A AGS era ruim de dar dó. O carro da AGS de 87 era baseado no modelo da Renault de 84, para você ter noção. O Moreno achou aquela trapizonga perigosíssima e pediu reformas. Então esse carro vai ter que ser corrigido. Foi na Austrália que aconteceu o primeiro dos milagres, Eric von Draxler. Em primeiro lugar, nós temos o cidadão conseguindo... Tudo bem que tinham só 27 carros participando. Ainda, quer dizer, só um que ia ficar de fora. E mesmo assim, o Roberto Moreno conseguiu botar a AGS, né, na 25ª posição, na última fila. E aí, ele foi pegando posição, e daqui a pouco ele me aparece na 6ª colocação. Não, ele fechou em 7º, mas depois da corrida descobriram que o Senna, né, eles desclassificaram o Senna da corrida. Era um ponto milagroso para a equipe. Não, chegou devendo 3 voltas, né? Mas chegou. Acabou não continuando na AGS. Ele passou pelo WTCC naquele ano também, tá, Eric? Ele passou por Le Mans. Ele correu o Le Mans 84 com a equipe da Skoal Porsche. Uhum. Ele correu a Fórmula 2 japonesa, ele correu a Fórmula 3, isso tudo no intervalo de 82 a 87. Aí, em 88, ele resolveu que ia participar de uma temporada só. Ele conseguiu fechar um contrato para correr na Fórmula 3000 pela minúscula equipe Bromley. A equipe só tinha 3 mecânicos fixos. Ele tinha corrido a temporada inteira em 87 pela Halt, e aí ele saiu, era para pegar as provas da Itália, de Portugal, Japão e Austrália. Ele não correu Itália e Portugal, correu só Japão e Austrália em 87. Não, esse pontinho não garantiu ele na Fórmula 1 88. Ele foi para Bromley. A meta dele, com 3 mecânicos só na equipe que tinham na época, a meta era o seguinte: não bater, pelo amor de Deus, não bata, porque não tinha dinheiro para arrumar o carro, e tente chegar o mais próximo possível dos pontos, porque a grana que a gente vai receber vai garantir a participação na corrida seguinte. Ele venceu em Porto, ele venceu em Silverstone, ele venceu em Monza, ele venceu em Birmingham, ele pontuou em Vallelunga, ele pontuou Le Mans e ele pontuou em Zolder. Resultado, Eric von Draxler: ele fecha o campeonato com 43 pontos. A pontuação era a pontuação padrão da FIA na época, 964-321. E, o mais importante, né? 34. Isso que eu falo agora: 43 pontos, 9 pontos à frente de Olivier Gruillard, que chegou em segundo. Esse título da Fórmula 3000 não ajudou o Moreno a conseguir muita coisa na Fórmula 1. O máximo que ele conseguiu em 89 foi uma vaguinha chechelenta na Colônia. Ele participou de 4 corridas: Mônaco, Canadá, Grã-Bretanha e Portugal.
Aquela corrida em Portugal, aliás, quando ele toma um totó do carro da Footwork, 89 era a Arrows ainda, patrocinada pela Footwork. Eu não lembro que era o piloto, na foto não dá pra ver. Ele toma um totó e capota. E aquela foi a última corrida da Coloni na vida da Fórmula 1. A Coloni tinha feito um bom ano em 88, por isso que o Moreno nas primeiras corridas entrou direto na qualificação. Da metade da temporada pra frente entra na pré-classificação, que foi o resultado dele na Alemanha, na Hungria, na Bélgica, na Itália, na Espanha, no Japão e na Austrália. Não chegou nem no sábado. Aí em 90 foi para outra equipe muito risível, a Eurobrum. A primeira corrida ele conseguiu um milagre, Eric, que foi colocar o carro na 13ª posição da classificação final. Todo mundo pensou, pô, legal, um carrinho um pouquinho melhor. A Eurobrum começou a se afundar. Depois daquilo, ele participou somente da prova de San Marino, sendo que da França até a Espanha foram pré-classificações seguidas. Aí, depois da prova em Jerez, aconteceu um fato que o Eric vai descrever. O piloto Alessandro Nannini, que era titular da Benetton na época, ele juntamente com o Nelson, ele sofre um acidente de helicóptero. A Benetton chama o Moreno, meio que num desespero, porque era o que tinha e tava. Não. E assim, no desespero entre aspas, porque eles precisavam de piloto, né? Nelson Piquet chegou para Flávio Briatore e falou: chama o Moreno. Pois é, eu digo assim no desespero porque eles precisavam de piloto para o lugar do Nannini. Só que aí o Piquet... Você fala desespero, parece que eles tentaram todos os pilotos do mundo e sobrou o Moreno. Eu digo no sentido de que eles precisavam de alguém, logo. Né? E aí o Moreno estava livre no mercado, até porque a Eurobrum fechou as portas no meio do processo. Eles não terminam a temporada de 90 e ele vai competir no carro 19 lá junto com o Nelson. E aí nós temos a mitológica e última dobradinha BR da história da Fórmula 1, com o Nelson vencendo a corrida, o Moreno chegando em segundo e de brinde, não tem nada a ver com o poder mais válido, o Aguri Suzuki do Malarussi fechando em terceiro. Aquelas lágrimas do Moreno abraçando o Piquet foram um dos momentos mais emocionantes da Fórmula 1. Esse desempenho, mesmo depois na Austrália que ele não tem ido tão bem, mas esse desempenho já colocou o Moreno meio de sobreaviso. Como o Nannini não se recuperou e não se recuperaria mais para voltar para a Fórmula 1, o Moreno foi alçado a piloto titular na temporada onde a Benetton estreou o seu primeiro carro verde e amarelo, que era maravilhoso. Infelizmente foi uma temporada de muitos altos e baixos do Moreno, com grandes corridas que ele fez, em algumas muito azaradas. Por exemplo, nos Estados Unidos ele estava para subir no pódio quando ele deu a porrada no Patrese. No Brasil ele andou bem. Em Imola ele andou muito bem, chegou a andar em posição de ponto durante a corrida inteira, quase. Canadá, a mesma coisa, até abandonar com problema no motor. Ele estava na frente do Piquet, inclusive, boa parte. E acho que no Reino Unido também, que ele estava indo muito bem quando o carro quebrou. Em outras o desempenho foi ruim, como por exemplo na Alemanha. Na Alemanha ele foi muito mal. Mas chegou em quarto em Mônaco, chegou em quinto no México. E na Bélgica, desempenho brilhante. O maior desempenho dele na Fórmula 1 foi em quarto, quando ele estava em posição de pódio durante muito tempo, marcando ainda a volta mais rápida da corrida, tá? E marcou a volta mais rápida da prova. Só que no intervalo entre Bélgica e Itália, aconteceu com o Flávio Briatore, eu diria até de forma criminosa, demitiu o Roberto Moreno por telefone, que nem homem ele foi, aliás não é até hoje. O Briatore simplesmente puxou o Schumacher para Benetton. O Moreno acabou sendo acolhido pela equipe do Ed Jordan para correr as etapas da Itália e de Portugal. Não correu na Espanha, não correu no Japão, e na Austrália o Moreno correu pela Minardi. Ele é o único piloto na história da Fórmula 1, na mesma temporada, a correr por 3 equipes diferentes. Até porque, Rodrigo, ele pega a vaga na Minardi porque o Morbidelli, que estava na Minardi, ele foi chamado para pegar o carro da Ferrari no lugar do Prost. Sim. Aliás, só um parênteses, esse carro aqui, que o Moreno pilota no 91, é lindo. É um dos meus favoritos. É um dos meus favoritos, sem dúvida. A primeira coisa de volta na caixinha aqui. Aí não deu muita sorte. Em 92, ele chegou a fazer testes com a McLaren do Senna. O problema é que a McLaren já tinha 3 pilotos, que eram os 2 titulares e mais o reserva, já tinha contratado.
Então o Moreno não tinha. Embora todo mundo tenha dito bem dele, mas a McLaren já tinha pilotos contratados. Ele foi parar na Andrea Moda. O cara conseguiu classificar aquele carro cocôzento por uma corrida em Mônaco. É assim, vocês não estão entendendo. Tipo assim, não é só passar. Ele conseguiu sair do pré-qualify, ele conseguiu ir pra corrida até o motor regar com 11 voltas, porque era o máximo que eles conseguiam. Foi aplaudido pelo paddock inteiro, mas não tinha mesmo como a temporada ir além disso. Foi o melhor desempenho naquele ano de 92. Nenhuma corrida que o Mansell ganhou foi tão boa quanto a que o Moreno fez. Uma Andrea Moda. Uma temporada sofrível daquela, não tinha como continuar. Andou durante algum tempo de superturismo francês. Poucos esperavam que ele fosse voltar. Ele voltou em 95. Sim. Nas mãos da Forte Corse, que era a equipe ítalo-brasileira, que tinha muita grana, mas um carro horroroso. Foi o último carro da história com câmbio manual. Muitas das corridas, até que constam do Moreno na Forte Corse ter estado como abandono, são corridas onde, assim, ele tentou tirar o máximo do carro e o carro quebrou porque o carro era ruim mesmo. Em duas delas, que consta como não classificado, Argentina e San Marino, foi porque ele tomou mais de 6 voltas do líder. Mas ainda assim ele conseguiu completar 4 corridas. França, Bélgica, Portugal e Pacífico. Aí ele se mandou para a Indy. Ele começou primeiro na Peyton Coyne, que ninguém daria nada para ele, mas ele conseguiu um 9º lugar no Rio, depois de largar no top 5. E ele conseguiu a 3ª colocação na US 500. Naquela US 500 que o Jimmy Vasser causou a confusão toda na largada e depois ele venceu. Em 97, pela Peyton Coyne, ele só correu o GP de Miami. Aí ele começou a criar uma fama, Eric, na Indy, de um apelido que muita gente o chama até hoje. Super Sub. Que ele já tinha na época da Fórmula 1 também. Sim. Porque o que acontece? Foi forçado muito na Indy. Por conta de um acidente do Christian Fittipaldi, que ele quebra as pernas em um acidente de Surfers Paradise, um acidente pesadíssimo. Novamente, eu vou usar o termo no desespero, ainda mais no caso da Newman Haas, que é tipo equipe top. Eles chamam, né? Assim, precisamos de um piloto para ontem, vamos chamar novamente o Roberto Moreno. Eu acho que, por favor, não entenda mal quando eu falo que é desespero, né? Não é querendo diminuir o cara, porque os caras precisavam de gente para ontem. E aí, nessa brincadeira, o cara disputa 6 corridas pela Newman Haas, competindo com o capacete todo vermelho. Acho que é a primeira vez que eu vejo ele sem a pintura clássica do capacete dele amarelo e azul. Por conta dos patrocinadores do carro, obviamente, porque o capacete tem que ser vermelho. Aí ele foi, no mesmo ano, ele foi para Bettenhausen. Correu as etapas de Vancouver e Laguna Seca. Conseguiu um 10º lugar em Laguna Seca. Isso com o segundo carro da Bettenhausen, porque o primeiro carro era do... Não, pegou... 16, pô. Pegou o carro do Johansson. Patrick Carpentier. Não, Patrick Carpentier. Que era estreante aí na no época. ano seguinte, quer dizer, nos anos seguintes, 98 e 99, ele reforçou esse apelido de Super Sub. Ele foi o piloto preferido, ele virou o substituto preferido de pilotos acidentados na Indy. Correu na Project Kart, correu de novo na Newman Haas em 98. Em 98 correu na Pac West, onde ele conseguiu o 4º lugar em St. Louis e um 4º em Toronto. 99. O que eu falei? Você não falou 98. 99 ele correu de novo na Pac West e correu de novo na Newman Haas em 99, conseguindo o 2º lugar em Laguna Seca. Esse desempenho, principalmente no ano de 99, atraiu a atenção de Pat Patrick, que resolveu dar um contrato decente para o Roberto Furco Moreno. Um contrato em tempo integral, numa equipe com uma boa estrutura, e ele mostra realmente o talento que ele era, Eric. Começou com o 2º lugar em Miami, onde ele perdeu só para o Max Papis. Aí ele consegue um 3º em Motegi, um 5º em Milwaukee e um 2º em Portland. Isso. Todo mundo bastante empolgado. Ninguém dava nada na época pelo Gil de Ferran, que tinha começado mal o campeonato. E que viria a ser o campeão daquele ano. E na etapa de Cleveland, o cara fez história, né? Ele vence a corrida marcando... Não, marcando a primeira volta, não.
Ele vence a corrida liderando o maior número de voltas, quer dizer, ele marca 21 pontos nessa corrida, porque era a pontuação que tinha na época. O restante da temporada ele teve alguns problemas com seu carro, acabou não indo muito bem, mas lutou pelo título até a etapa de Surfers Paradise, quando ele acabou abandonando e ficou fora das chances. Mas ele conseguiu ainda um 4º lugar em Elkhart Lake, um 3º em St. Louis e o 2º na última prova em Fontana, no pódio 100% brasileiro, que deu o título para o Gil de Ferran. Em 2001, ele não teve tanto brilho assim, porque a Patrick deu uma caída no seu desempenho, mas ainda assim ele consegue um 3º lugar em Detroit, um 2º em Portland e consegue em Vancouver a sua 2ª vitória na categoria. Foi a última vitória dele na Indy. Um desempenho brilhante, ele foi para cima do Gil de Ferran de uma forma impressionante, ele passou o Gil, deixou para trás e venceu a prova. O restante da temporada foi bem complicado para ele. Ele completou só uma prova, que foi a de Rockingham. O resto tudo ele abandonou. O contrato com a Patrick ficou meio dividida se ia para a Indy ou para a IRL, se não ia, aproveitando aquela leva toda. Ele ficou o ano de 2002 sem correr. E aí, em 2003, ele foi para Champ Car. Ele conseguiu um contrato também de temporada inteira, onde ele corre pela Herders, que na verdade não era Herders, era a HVM, que depois virou a Minardi USA. Aliás, correção, Rodrigo. Pelo menos era a Better House, na verdade. Era a Better House que virou a Herders, que virou essa aí. A Minardi USA. A Herders era o patrocínio. A equipe era a HVM. De bons resultados, ele conseguiu um 5º lugar em São Petersburgo e um 2º em Miami, lá no fim do ano. Aí ele saiu em tempo integral. Ele voltou a participar em 2007 da prova de Houston. Ele correu pela Pacific Coast, que era um carro horroroso. E em 2008 ele fez aquela última corrida, a despedida da Champ Car, da kart, que foi aquela corrida em Long Beach. Ele acabou não chegando no fim e abandonou em 17º. Pela IRL ele correu em 99. Tanto a etapa de Phoenix, que ele chegou em 6º, a Indy 500, que ele tentou, se classificou, mas abandonou. Em 2006 ele correu a etapa de St. Petersburg com o carro da Vision. Em 2007 ele foi chamado para correr nas 500 milhas pela Chastain Motorsports. Foi o primeiro a abandonar a prova, mas ele conseguiu botar o carro no grid, Eric. E depois disso, onde que o Moreno foi encontrado? Gerenciamento de carreira de pilotos, ajudou na carreira de muita gente, foi um dos nomes responsáveis por ajudar a trazer a Indy para o Brasil. A São Paulo Indy 300 tem o dedo dele. Na época, ele estava cuidando da carreira do Lucas Forest, que estava na Fórmula 3 inglesa. Foi um dos nomes criadores da Fórmula Inter. Fez muito trabalho de coach do bem esse, com pilotos da Porsche Cup na época. Deixa eu guardar andou ele no F3 Brasil, andou no Troféu Maserati. Se trata de um dos pilotos gigantes. Se trata de um dos pilotos que merecem todo o respeito. Eu diria mais, eu vou parafrasear o que o Flávio Gomes disse uma vez. Um símbolo de perseverança, deixa para as lições dos pilotos mais jovens uma lição de perseverança, nunca desistir. E é muito mais do que muito piloto campeão fez por aí, Eric. O Moreno só pegou bomba. Assim, pensa só comigo. O que é mais chamativo numa carreira de um piloto de corrida? Ele se tornar campeão de uma categoria, ou ele conseguir classificar o pior carro da história da Fórmula 1? Para mim, o pior é a da Life. Enfim. Que é uma equipe que nunca viu a cor do sábado. Pois é. Se não tô entendendo. Pois é, mas pensa comigo. O cara conseguir classificar um carro de uma equipe que era podre de todo jeito possível. Que em Interlagos ele teve que ir junto com a equipe numa Kombi velha nas oficinas de São Paulo para ajudar a montar o carro. Que na metade da volta de saída dos boxes ficou sem o câmbio. Ele chegou no box com o câmbio na mão. Assim, às vezes a gente tem. Por isso, é por causa de pilotos como ele, que o nosso amigo Rodrigo Matar, ele escreveu ele escreveu dois livros, um falando de quase heróis e um falando de soldados pequenas. Porque eu sempre falei isso.
para que hajam vencedores, tem que haver vencidos. Isso isso é o esporte. Eu acho meio maldosa essa frase, sabia? Não, sim, eu diria que para ver os campeões tem que haver os coadjuvantes. Pois é, mas você... Mas mais ou menos sucesso faz parte. O contexto é esse, mas a ideia é essa. Pessoal, semana que vem a gente vai falar de outro personagem. Então fiquem de olho. Semana que vem a gente volta com o nosso quadro pra gente relembrar mais um grande nome do esporte ao motor.